Olá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre proporcionalidade. Então, a gente vai aprender o que é razão e proporção na matemática, tá? Proporção, vocês provavelmente já ouviram com mais frequência, porque a proporção ela é usada nas artes, a proporção ela é usada em desenhos, em estruturas. No corpo humano, a gente pode encontrar a proporcionalidade. Então, vocês vão entender direitinho agora como funciona tudo isso na matemática, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, o que é razão, Pro? A razão é uma relação que a gente pode propor entre dois valores de uma mesma grandeza. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um aluno bem alto e um aluno mais baixinho. Eu consigo montar uma relação entre a altura do aluno mais alto e a altura do aluno baixinho. Isso se os dois alunos tiverem a mesma idade, porque não faz sentido algum eu comparar, por exemplo, a altura de um aluno do segundo ano do ensino médio com a altura de um aluno do segundo aninho do ensino fundamental. Eu estaria comparando duas coisas totalmente diferentes, totalmente sem relação nenhuma, tá? Então, quando a gente diz assim, ó, que o amigo é baixinho, é porque nós estamos montando na nossa cabeça uma relação com os amigos daquele nosso amigo que são mais altos. Então, se aquele nosso amigo, por exemplo, se esse nosso amigo que nós estamos falando que é baixinho, tivesse 4, 5 anos a menos, a gente não teria por que dizer que ele é baixinho. Ele não é baixinho, ele só é novinho ainda e vai crescer. Agora, quando a gente assume que alguém é baixinho, a nossa cabeça está montando essa proporção. Não, espera. Crianças da mesma idade dele costumam ser mais altas. E isso significa que ele ainda está abaixo do tamanho normal das crianças da idade dele, tá? Então, quando diz aqui, ó, dois valores de uma mesma grandeza, significa que nós estamos comparando duas coisas que têm relação, que são comparáveis. Seria o mesmo que dizer assim, fulano está gordo. Ah, mas também fulano já tem 50 anos. Não existe relação entre ser gordo com ter muita idade. Porque senão todo mundo ia morrer de explodir, né? Porque conforme o tempo for passando, a gente obrigatoriamente for engordando, significa que todo mundo vai morrer na explosão. Então, o peso, por exemplo, com a idade não tem relação. Claro, tem algumas pessoas que conforme vai envelhecendo, vai engordando? Sim, mas também tem outras pessoas que conforme vai envelhecendo, vai emagrecendo. Então, não existe relação de uma grandeza, ou seja, de uma unidade de medida com a outra. Então, a gente só pode montar uma razão de duas coisas que façam sentido, tá? Então, a razão é esse tipo de relação. Ó, vou colocar um exemplo aqui de dados que a gente pode montar razões. Então, olha só. Uma escola realizou uma pesquisa com os alunos
para saber quais atividades esportivas eles praticam. O resultado foi o seguinte, então eu tenho aqui um gráfico. Alguns alunos escolheram vôlei, outros natação, outros handebol, outros futebol, basquete e outros esportes. E aí eles foram colocando o número de alunos que escolheu cada uma dessas atividades. Então dá para ver aqui, ó, que o azul, que é o vôlei, está ganhando em disparada. Depois vem a natação, depois vem o handebol, depois vem o futebol, depois vem o basquete e os outros esportes que não estão listados entra como essa partinha verdinha aqui, ó. Poucos alunos praticam outros esportes que não são esses aqui, tá? Bom, aí começa a primeira pergunta, ó. Analisando o gráfico, responda: quantos alunos há nessa escola? Então, reparem, eu falei para vocês que o vôlei estava ganhando em disparada, mas eu não parei para ver quantos alunos tem na escola. Então, eu não fiz cálculo nenhum. Em que eu me baseei? Eu me baseei pelo tamanho da coluna. E óbvio que a nossa cabeça ela já está preparada, ela já está condicionada a entender que quando a coluna é maior, significa que mais alunos escolheram esse esporte aqui, tá? Então, sem saber a quantidade de alunos total que tem nessa escola, eu já sabia que o número de alunos que gostam de vôlei, que praticam vôlei, era maior. Agora, se alguém me perguntasse o seguinte, qual é maior? Os alunos que praticam futebol e natação ou os alunos que praticam handebol e vôlei? Aí, para responder essa pergunta, aí eu teria que fazer conta, porque aí eu não consigo afirmar só de olhar. Aí eu teria que fazer um cálculo. Isso que eu estou propondo aqui, ó, de juntar duas colunas para ver qual é maior, já é uma espécie de razão. Eu estou comparando um com o outro, tá? Eu estou querendo saber qual é a razão que existe ali, tá bom? Então, vocês vão entender quando a gente chegar nos exercícios mesmo. Por enquanto, esse aqui é só análise de grandezas, tá? Então, quando a gente somar todos esses valores aqui, então 90 alunos que gostam de outros esportes, 180 que gostam de basquete e assim por diante, somar todos, nós chegaremos em 1.890 alunos, tá? Letra B. Quantos praticam natação em relação ao total de alunos? Então, reparem, eu estou montando aqui uma outra razão. Que razão é essa? Eu estou montando uma razão dos alunos que praticam natação, que é a barra laranja aqui, ó, que são 450 alunos, perto de todos os alunos da escola. Então, ficaria assim, ó, do total de 1.890 alunos, 450 praticam natação. Desse número, eu consigo mais ou menos pensar o seguinte: bom, se eu tenho 1.890 alunos na escola e 450 estão na prática da natação, significa que esses 450 não estão utilizando as quadras, não estão utilizando os outros locais de prática de esporte. Esse tipo de cálculo aqui, esse tipo de relação, está sendo inclusive muito usado, é muito usado em diversas situações. Por exemplo, vamos supor que vai ter um show, vai ter um show no Sesc, tá? E aí, o Sesc, ele faz uma pesquisa antes
para saber mais ou menos quantas pessoas que vão se interessar por esse show. Por quê? Porque naquele dia, no dia do show, vão ter pessoas que vão até o Sesc só para assistir ao show, como vão ter pessoas que vão ao Sesc para se divertir nas piscinas, para se divertir nas quadras. E o Sesc ele não vai poder fechar a piscina, fechar as quadras, só porque acontecerá o show. Porque nem todas as pessoas vão até lá só para o show. E ele precisa saber mais ou menos, qual será o número de pessoas que ficará na piscina. Por quê? Porque ele precisa disponibilizar funcionários para que fique lá na piscina, funcionários suficientes. Mas ele também precisa saber quantas pessoas vão para almoçar, para disponibilizar os funcionários para o almoço, para fazer a comida necessária, para não faltar, né? Lá no restaurante. Ele também vai precisar saber quantas pessoas vão frequentar as quadras, para deixar um funcionário lá para fazer o levantamento aquele agendamento dos horários da quadra. Então, em diversas situações, essa relação da razão é usada, tá? No nosso dia a dia, a gente não sabe, mas a gente está usando e tem gente usando essa razão praticamente o tempo todo, tá bom? Letra C. Quantos alunos jogam futebol em relação ao total de alunos? Então, jogando futebol, nós temos essa coluna amarela aqui, ó. Nós temos 270 alunos jogando futebol, de um total de 1.890 alunos. Então, se a gente for pensar, comparar os alunos que gostam de futebol com os alunos que nadam, já dá para perceber que é uma diferença bem grande. 450 alunos dos 1.890 praticam natação e só 270 dos mesmos 1.890 praticam futebol. Então, já deu para perceber que esse número aqui reduziu bastante com relação aos que praticam natação, tá? Ô, Pro, mas e se a gente fosse fazer uma razão, por exemplo, dizendo que na nossa escola, que tem, 350 alunos, 270 desses 350 gostam de futebol, jogam futebol. Reparem o quanto muda, eu mudei só o número total de alunos e o quanto mudou essa razão. Se eu disser que 270 alunos jogam futebol, de um total de 350 alunos que tem na escola, praticamente quase todos os alunos gostam de futebol. Bem diferente da situação que nós temos aqui, tá? Então, quando a gente compara, quando a gente faz uma razão entre duas grandezas, os dois valores são muito importantes, porque são os dois valores que vão nos trazer essa ideia, esse parâmetro, tá bom? Letra D. Qual a relação entre o número de alunos que praticam basquete com aqueles que praticam outros esportes? Então, reparem, aqui a gente vai comparar duas coisas diferentes do que a gente vinha comparando lá em cima. Eu quero comparar agora os alunos que praticam basquete, que são 180, com os alunos que praticam outros esportes, que são 90. Então, reparem, os alunos que praticam basquete é exatamente o dobro dos alunos que praticam outros esportes. Eu tenho 180 alunos praticando basquete e só 90 alunos praticando outros esportes. Isso significa que a razão entre o número de alunos que praticam basquete e o número de alunos que praticam outros esportes é uma relação de dobro.
eu tenho o dobro dos alunos praticando basquete e seria a metade dos alunos praticando os outros esportes. A metade dos alunos que praticam basquete, tá bom? Outro exemplo de razão. Analise a situação. Um dos vestibulares mais concorridos do Brasil é o que seleciona candidatos para o ingresso no concurso de medicina de uma das universidades aqui de São Paulo, chegando a 17.700 inscritos para apenas 295 vagas. Então, prestem atenção, são 17.700 crianças, alunos, fazendo uma prova para passar numa prova que só tem 295 vagas. Para compararmos o número de candidatos inscritos com o número de vagas disponíveis, podemos utilizar uma fração, que nada mais é do que a razão. A razão a gente representa usando uma fração. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, a irmã mais velha, o irmão mais velho, ter falado que estava em época de vestibular, falar assim, ó, seguinte frase: Ah, mas são 10 candidatos por vaga. Ah, mas são 8 candidatos por vaga. Então, o que acontece? Quando a pessoa fala esse número, 8 candidatos por vaga, 10 candidatos por vaga, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que são 10 pessoas fazendo a prova para concorrer a uma vaga somente. É igual esse caso aqui, ó. Nós temos 17.700 inscritos para concorrer a 295 vagas. Isso significa que no vestibular de medicina são 60 candidatos para cada vaga que está disponível na faculdade, tá? Então, 60 pessoas vão fazer a prova e dessas 60, só uma vai entrar, vai passar vai passar cada 60 pessoas que estiverem fazendo a prova, só uma vai entrar de fato para a faculdade. Então, como que ficaria essa conta, Pro? Assim, ó. O número de inscritos vai em cima. E embaixo vai o número total de vagas. Então, eu tinha 17.700 inscritos e embaixo eu tinha 295 vagas. Aí, a gente precisa simplificar essa fração que a gente encontrou, né? Então, 17.700 dá para ir dividindo por 2, por 5, pelo número que você achar mais viável, mas dá também para a gente dividir direto, porque dá para dividir, não sobra resto. 17.700 dividido por 295 vai dar 60. E 295 dividido por 295 vai dar 1, que é o mesmo que 60 candidatos para uma vaga, tá? Então, o número obtido mostra que para cada 60 candidatos, nós temos uma vaga apenas disponível para o aluno passar e estudar na faculdade. Por isso que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, tá bom? Nesse caso aqui, todas as vezes que a gente comparar os dois números usando a fração ou usando a divisão, esses dois números eles sempre devem ser representados com a fração irredutível, tá?
Então, por exemplo, essa fração aqui, ó, não seria a resposta final. Nunca, tá? No máximo que aconteceria era a gente simplificar. Se não desse para dividir exatamente como a gente fez, a gente simplificaria o de cima e o de baixo até chegar na fração irredutível, aquela que não dá para simplificar mais, tá bom? É assim que a gente representa sempre uma razão, ok? Sempre na forma de fração irredutível. Ou, se for exata a divisão, também dá para dividir direto e fica o 1 embaixo, tá bom? Razão inversa. O que é razão inversa, Pro? A razão inversa é quando a gente multiplica as duas razões e o resultado disso dá 1. O resultado da multiplicação dá 1. Então, ó, por exemplo, as frações 3/8 e 8/3. Elas são inversas? Vamos verificar. Se eu multiplicar 3/8 vezes 8/3, 3 vezes 8 dá 24. 8 vezes 3 dá 24. Simplificando isso aqui, dividindo por 24 em cima e embaixo, eu chego na resposta 1. Se eu chego nessa resposta igual a 1, significa que sim, que as duas frações são inversas. Aí vocês vão me dizer, ô Pro, mas era fácil, né? Porque, ó, 3/8 só inverteu, o 8 veio para cima e o 3 veio para baixo. Sim, é fácil da gente enxergar quando elas estão assim, ó, muito explícitas. Mas vão ter exercícios que não vai estar tão claro assim. Então, qual é a dica? Sempre multipliquem. Multiplicou, chegou no resultado 1, perfeito, são inversas. Multiplicou, não chegou no resultado 1, não são inversas e pronto. Tá bom? Um exemplo, então. Verifique se são razões inversas. Então, 2/7 e 7/2. Pela regrinha prática, a gente já sabe, elas são inversas sim, mas vamos fazer a conta. 2/7 vezes 7/2. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14. Tudo isso é igual a 1, porque 14 dividido por 14 dá 1, 14 dividido por 14 dá 1, simplificando. Dá 1 de resposta. E isso significa que, como nós já sabíamos, essas duas frações, essas duas razões, são sim inversas, tá? São razões inversas. Segundo exemplo, escreva a razão irredutível para representar cada frase. Então, olha só. Em um campeonato de basquete, determinada equipe venceu 7 jogos dos 10 que disputou. Então, para escrever a razão entre o número de jogos vencidos pelo número de jogos jogados, disputados, vai ficar a razão de 7 jogos vencidos para 10 jogos disputados. Nesse exemplo, a gente não consegue simplificar nada, porque não dá para simplificar. Então, a resposta final é essa aqui mesmo, 7/10, tá? Essa já é a razão irredutível. B. Em um vestibular, 320 candidatos disputam 160 vagas. Então, a gente vai ter que montar primeiro a razão. 320 candidatos disputam 120 vagas. E aí, a gente simplifica o máximo possível. 320 dá para simplificar direto por 160. 320 dividido por 160 dá 2. 160 dividido por 160 dá 1. Então, eu já descobri aqui que são 2 candidatos para cada vaga que existe
no vestibular, na faculdade, tá bom? Proporções. Então, a gente já viu o que é uma razão, agora a gente vai ver o que é uma proporção. Bom, proporção nada mais é do que algo que está. É que a única palavra que dá para usar aqui é que está proporcional, né? Mas, por exemplo, quando a gente está na fase da adolescência, o nosso corpo vai sofrendo alterações. Então, por exemplo, os meninos normalmente começam crescendo o pé. Então, eles ficam com um pé muito maior do que o corpo. Por quê? Normalmente os pés crescem primeiro e depois cresce o corpo. Então, fica aquele pezão e o corpo ainda de criança. Também acontece muito de crescer os braços. Então, os meninos ficam com os braços compridos lá embaixo, passando do joelho. Testem aí, meninos. Fiquem em pé e verifiquem onde é que estão os bracinhos de vocês, para ver se vocês já passaram por esse período de braços compridos. Então, são algumas coisas que deixariam o corpo desproporcional. Só tem um detalhe. Nessa idade é muito comum isso. Todas as crianças na época da adolescência passam por essas transformações. E o nosso olho, a nossa mente, a nossa cabeça, ela não consegue enxergar isso como sendo um defeito. Por quê? Porque nós já estamos, nós, seres humanos, já estamos acostumados que nessa fase todos os adolescentes são parecidos. Então, na nossa cabeça, vocês estariam desproporcionais se vocês fossem adultos ou crianças. Mas sendo adolescente, a nossa cabeça entende como tá ok, é normal. Mas quando que a gente percebe bem essas desproporcionalidades? Quando a gente vai olhar nossas fotos. Quando a gente cresce, vira adulto e vai olhar nossas fotos da época de adolescente. Aí sim a gente percebe o quanto nós estávamos desproporcionais naquela época. Alguns até dizem, falam, nossa, mas eu quando era adolescente era muito feio, eu era muito esquisito. Não é que você era esquisito ou que você era feio. Na verdade, para os padrões do nosso olho, para os padrões da nossa mente, para uma pessoa proporcional, na época da adolescência você só era um pouquinho desproporcional, tá? Pensando na arte, a Pro de Artes pede para você fazer o desenho do Mickey. E aí você começa olhando direitinho no desenho, fazendo as linhas exatamente onde elas deveriam ser. Só que quando você termina o desenho, que você olha para o seu e olha para o Mickey original, você pensa: nossa, o meu Mickey ficou com a cara amassada, o meu Mickey ficou com a cara esticada, o meu Mickey ficou torto. Por que isso? Porque você não conseguiu usar as mesmas proporções do Mickey original. E a sua cabeça ela está condicionada a enxergar o Mickey original. E quando o seu está um pouquinho fora dos padrões, para nossa cabeça, aquele desenho fica torto. Se você mostrasse o seu Mickey para uma pessoa que nunca viu o Mickey, com certeza ela diria que está bonito, que está lindo, porque ela ainda não tem as noções de proporcionalidade fixas na cabeça. Ela não conhece o Mickey, tá? Então, são algumas coisas que a proporção vai ajudando no nosso dia a dia. Um outro exemplo que é bem comum é o ser humano ele está acostumado
com um padrão de rosto. Então, nós estamos acostumados com um padrão proporcional de rosto. Só que existe um tipo de rosto que é aquele que tem os olhos maiores, proporcionalmente, o rostinho com os olhos maiores, nos causam a sensação de querer proteger. O que é isso? É a natureza fazendo com que a gente cuide dos nossos bebês. Então, o ser humano, os bichinhos, todos os seres vivos, né? Eles têm um apreço de proteção, um sentimento de proteção por imagens que tenham os olhos grandes. Porque todos os bebês nascem proporcionalmente para o tamanho do rostinho, o olhinho deles são grandes. E esse estilo de desenho faz com que a gente sinta esse apreço. E é por isso que hoje em dia, é por isso que sempre fez tanto sucesso bonecas, desenhos que tivessem o olho maior do que as proporções de tamanho de olho mesmo. Porque a gente acha bonitinho, a gente acha fofo, a gente tem um sentimento assim de carinho por coisas que tenham o olho proporcionalmente maior ao tamanho do rosto, tá? Então, proporção é isso. Então, agora vamos ver como é que funciona isso um pouquinho dentro da matemática, tá? Então, o que significa dizer que algo é proporcional, então? Significa dizer que há uma proporção, que está igual ao outro na mesma quantidade, que há um equilíbrio, tá? Se nós pegássemos uma pessoa adulta e colocássemos um olho grande nela, na mesma proporção de um bebê, a gente ia ficar assustado. Porque seria uma coisa muito esquisita para nós o fato de você ter alguém adulto que não precisa mais de cuidados, te trazendo esse sentimento de que você precisa cuidar. Então, ficaria totalmente desproporcional, ficaria esquisito, tá? E o que são grandezas? Grandezas são coisas que a gente pode medir, contar, por exemplo, o tempo, a velocidade, o volume, a massa, a superfície, entre outros. Então, as grandezas aqui são as mesmas que a gente acabou de ver lá na razão, tá? São coisas que a gente pode medir, tá bom? São unidades de medida, unidades de contagem, são coisas que a gente possa comparar, ok? Então, observe a tirinha de Hagar. Ó, eis o jantar, senhores. Então, esse aqui pediu só isso e esse aqui pediu tudo isso para o jantar. E aí o garçom pergunta: mais alguma coisa? Aí ele responde: sim. E o que é que ele quer do garçom? Ele quer contas separadas. Então, o que significa isso? Querer contas separadas. Por que será que esse aqui pediu as contas separadas? Alguém consegue me dizer? Alguém consegue pensar? Me dizer, vocês não vão conseguir agora, mas alguém consegue pensar? É óbvio, né? Se ele comeu só isso e o outro comeu isso tudo, se eles dividirem a conta igualmente, ele estará pagando muito além do que ele comeu. Ele estará pagando praticamente a conta toda do colega, tá? Então, na verdade, ele pediu contas separadas porque seria o justo. Se os dois tivessem comido a mesma quantidade, aí poderia ser contas juntas para eles dividirem o valor.
porque aí não teria problema, ficaria uma diferença mínima, talvez, e às vezes nem diferença. Agora, imaginem vocês, você vai no McDonald's com seu colega, você pede um lanche daqueles que vem separado, que não vem nem batata nem refrigerante. E o seu colega pede 4 combos, com batata, com refrigerante e tudo. É justo vocês pegarem uma conta só e dividir por 2? Não é justo, porque você comeu muito menos do que o seu colega, tá bom? Então é por isso que ele pediu as contas separadas, porque proporcionalmente à quantidade que ele comeu, é o que é justo ele pagar, tá? Mas como descobrir se as grandezas são proporcionais ou se elas não são? Simples. Agora a gente vai usar uma regrinha que chama-se regra de 3 ou multiplicação em cruz. Essa é uma das continhas que mais vocês vão usar durante a vida de vocês inteira, tá? Então, eu tenho aqui duas razões. Uma é 8 para 24 e a outra é 4 para 12. E eu quero descobrir se essas duas razões aqui são proporcionais, ou seja, se elas têm relação de proporcionalidade. Essa multiplicação, regra de 3 ou multiplicação em cruz, nada mais é do que a gente multiplicar cruzado assim, ó. O 8 vezes o 12 e o 24 vezes o 4. Então, vai ficar assim, ó. 8 vezes 12 igual. Então, no meio das duas multiplicações, eu coloco sempre o sinal de igual, tá? 8 vezes 12, pus aqui. Igual 24 vezes 4. Pus aqui. Agora, eu vou multiplicar esse e multiplicar esse para ver quanto dá. 8 vezes 12 dá 96. Igual 24 vezes 4 dá 96 também. Como deu igual dos dois lados, significa que são sim proporcionais. Essas duas razões, elas formam sim uma proporção, tá? Viram como é facinho? Então, é só multiplicar em cruz, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, ô professora, multiplicar em cruz dá até para entender, mais ou menos, porque seria uma multiplicação em x. Mas se a gente for pensar em multiplicar cruzado, dá para entender de onde é que a senhora tirou essa multiplicação em cruz aí. Agora, por que regra de 3? Professora, pelo amor de Deus, por que esse nome? Simples, eu já vou mostrar para vocês o porquê regra de 3, tá? O exemplo 2. Calcule o valor de x em cada uma das proporções. É aqui que vem a regra de 3. Por que regra de 3? Esse exercício, ele afirmou que isso aqui é uma proporção e a gente só pode fazer isso que a gente vai fazer agora se for uma proporção, tá? E o nome da conta é regra de 3 porque eu conheço 3 valores e eu quero descobrir um deles. Então, aqui, ó, a gente vai acabar caindo numa equação de primeiro grau, aquela da historinha do rico e do pobre, tá? Então, vamos lá. Multiplicação em cruz. X vezes 10 vai dar 10 vezes x, igual 7 vezes 50, que dá 350. Aí o 10 tem que passar dividindo para o outro lado. Quando ele passa dividindo, vai ficar 350 dividido por 10, que vai dar 35. E isso significa que o valor do x, aqui nessa proporção, é o 35, tá bom?
Exemplo 3. Calcule o valor de x em cada uma das proporções. De novo, a gente vai usar a regra de 3 ou a multiplicação em cruz, que dá na mesma, a mesma conta. Então, a gente vai fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Então, para multiplicar esse vezes esse, eu vou precisar de um parênteses, tá? Porque eu vou fazer o 8 vezes tudo isso aqui. Então, eu vou colocar lá 8 vezes tudo isso aqui dentro do parênteses. E reparem uma outra observação importante. Ô, Pro, nos outros exercícios, a senhora estava fazendo esse vezes esse primeiro e depois esse vezes esse. Tanto faz? Sim, tanto faz. Eu fiz esse aqui primeiro agora para vocês verem que tanto faz. É indiferente você começar por esse ou você começar por esse, tá? O resultado no final vai ser sempre o mesmo. Então, 8 vezes 2x mais 3 igual 1 vezes 48. Ô, Pro, precisa pôr o parênteses no 48? Não. Obrigatoriamente, não. Mas eu sugiro para vocês, sempre que a conta, que a regra de 3 estiver assim, ó, maior, um pouco mais comprida, coloquem, que é para não ter erro nenhum, tá? Melhor a gente pecar por colocar coisas que não precisam do que não colocar e errar porque só multiplicou o primeiro número, por exemplo. Tá bom? Então, agora a gente vai ter que fazer a distributiva aqui, ó. 8 vezes 2x e 8 vezes 3, que vai dar 8 vezes 2x, 16x. 8 vezes 3, 24. Igual 1 vezes 48, 48. Então, deixa rico de um lado, passa pobre para o outro, vai ficar 16x igual 48 menos o 24 que veio do lado de lá. Tenho 48, devo 24, vai ficar só 24. Deixa o x sozinho, passa o 16 morando embaixo do pobre. Esse aqui não dá para dividir direto, dá só para a gente simplificar. Então, simplificando, daria para simplificar o de cima e o de baixo por 2. Simplificando até chegar no final, a gente chegaria numa fração, ou se a gente dividir o de cima pelo de baixo direto, para encontrar o número decimal, ficaria 1,5 de decimal. Mas nesse exemplo aqui, não ficaria um número inteiro. Ficaria, o máximo que a gente chega é um número decimal. Ou a gente mantém numa fração, tá? O mais simples possível, mas numa fração, ok? Próximo exemplo. Uma pessoa recebe 5.000 reais por 20 dias trabalhados. Quanto receberia se tivesse trabalhado 25 dias? Então, ela não trabalhou somente 20 dias, ela trabalhou 25. Então, como que a gente vai fazer essa conta? Para fazer essa conta, a gente vai montar as proporções. Então, ó, 5.000 reais ela ganharia por trabalhar 20 dias. Lembrem-se sempre de fazer uma tabelinha assim. Não precisa pôr essas linhas. É só colocar essa ordem. O que ela ganhou, que seria o dinheiro em reais, o tempo, no caso em dias. 5.000 reais ela recebeu para trabalhar 20 dias. Quanto ela receberia para trabalhar 25 dias? Então, nós montamos as razões. Reparem, dinheiro embaixo de dinheiro, tempo em dias embaixo de tempo. É sempre assim que a gente tem que montar, senão dá errado. E agora a gente vai multiplicar em cruz. 5.000 vezes 25 e o x vezes 20. Então, ó, as razões ficaram
5.000 sobre x igual a 20 sobre 25. Multiplica em cruz, fica 20 vezes x, 20x. 5.000 vezes 25, 125.000, certo? Aí passa o rico morando embaixo do pobre, o x vai ser igual, o valor do x vai ser igual a 6.250, tá? Chegou a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, prestem bastante atenção no enunciado, que às vezes o enunciado vem com pegadinhas, então prestem muita atenção em todos os exercícios que vocês fizerem, tá bom? Beijos e até a próxima aula!